Glória a Deus. Abre a tua Bíblia, por gentileza. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, embora que nós já temos ouvido a voz do nosso Deus através das melodias e agora através dessas duas lindas poesias, não é? Amados, nós já 2 semanas estamos trabalhando esse texto. Nós primeiro trouxemos uma visão panorâmica da carta, falamos para quem Tiago ele escreveu, falamos aqui que Tiago aqui é irmão do Senhor Jesus Cristo, e nós observamos e falei como foi a partida do apóstolo Tiago, conhecido como Tiago Menor, não é isso? Concernente o pináculo do templo e tal, já falamos aqui sobre isso. A semana passada nós trabalhamos que Tiago, ele escrevendo para as 12 tribos que andavam dispersas, ele fala exatamente sobre um problema, ou dentro de vários problemas, mas aqui nós relatamos aqui, focamos no problema concernente o ser mestre. Muitas pessoas querendo ser mestre. Então falava exatamente desenfreadamente. Olha para o nó da minha gravata. Falava desenfreadamente. Então, Tiago ele fala concernente refrear a língua, certo? Ele fala sobre o perigo que ela tem ou ela causa, né? O estrago que ela causa, que ele diz que a língua é como a faísca que incendeia uma floresta, um mau comentário, uma palavra fora do tempo. Então, observamos em que pode trazer grandes prejuízos. E nós trabalhamos aqui isso com os amados irmãos. Então, Tiago, ele chama os irmãos, lembrando aqui, e eu gosto sempre de frisar, que os assuntos que Tiago, ele fala, parece que Tiago está escrevendo para a igreja atual, para hoje, para cada um de nós. Porque Tiago, como pastor da igreja, ele vai começar a trabalhar exatamente os problemas entre os irmãos. E nós falamos aqui a diferença de Tiago para Paulo, embora que Paulo trabalha vários assuntos, mas observamos que Paulo não tem essa visão aqui que Tiago tem para trabalhar esses problemas corriqueiro em que existe no meio da igreja, que existe no meio de nós. Então o apóstolo Tiago, ele direciona a igreja e ele faz uma pergunta e diz: quem dentre vós tem sabedoria? Quem dentre vós é inteligente? Então o apóstolo Tiago, ele pergunta aos amados irmãos quem daqueles irmãos era sábio ou se tinha realmente inteligência. E nós trabalhamos aqui a semana passada sobre o que é sabedoria e o que é inteligência. Então falamos aqui muito bem sobre isso. Ele continua dizendo que se vocês têm sabedoria e inteligência, me mostre. Eu quero que você me mostre qual é a sua sabedoria e qual é a sua inteligência. Nós aprendemos aqui que dentro da inteligência, nós observamos em que o homem, para passar o que ele conhece e passar muito bem, ele precisa exatamente da sabedoria. No primeiro momento, ele diz, olha, que a sabedoria quem dá é Deus, por isso que nós precisamos buscar a sabedoria que vem do alto. Tiago, capítulo 1, versículo 5. A sabedoria verdadeira vem de Deus, então devemos pedir a quem tem sabedoria, pedir a Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz em que ele dá gratuitamente e não lança em rosto. Observamos em que
ele diz: olha, vocês que estão se expressando desenfreadamente, mostre a sua sabedoria. Agora tem o seguinte: mostre-me em mansidão de sabedoria. Observamos, amados, isso é um ponto muito importante que nós queremos trabalhar com os amados irmãos. Ele fala sobre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Então, observamos em que Tiago ele trabalha aqui dizendo que o que vai revelar realmente quem nós somos e o que nós temos é exatamente as nossas obras. Observamos que a palavra de Deus, ela nos fala, ele falando, você tem fé? Se tem, mostre-me a sua fé. E a fé vai ser revelada pelas suas obras. Ora, se existe fé e não tem obras, então esta fé, ela é nula, porque as obras revelam realmente o que nós temos. Então, observamos que Tiago, ele começa a trabalhar isso com os amados irmãos e pede prova. É a mesma coisa de você dizer que é cristão, dizer que aceitou a Cristo, dizer que vive em novidade de vida, dizer exatamente que agora é crente, seguidor de Cristo, mas as suas atitudes é diferente. As suas atitudes são atitudes de pessoas que não conhecem a Cristo, são atitudes de pessoas que não têm exatamente nenhuma mudança. Então mostre-me pela sua fé, pelas suas obras. Observamos muitas vezes, ou mesmo quando nós saímos das nossas casas e viemos em direção ao templo, presta bem atenção nisso, quando nós saímos da nossa casa e viemos em direção ao templo, nós viemos dizendo que viemos adorar ao Senhor nosso Deus. Muito bem, você passou a sua roupa, você foi lá para a frente do espelho, você, quem sabe, pegou a tua melhor roupa e disse: eu vou para o templo adorar ao Senhor meu Deus. Mas quando chega no templo, escuta só, quando você chega na casa de Deus, dobra os joelhos, ora, agradece, e tem muitos que dá somente boa noite, Jesus, né? Eu estava dizendo aqui ao evangelista Alberto Pacheco que aqui na Central eu gosto de chegar no mínimo 30 minutos antes, porque nós oramos um pouco, certo? E eu fui falar do príncipe dos pregadores, o Charles Spurgeon, e que ele realmente chegava 30 minutos antes para orar. E o Alberto Pacheco disse: mas o senhor foi muito longe, mas tinha alguém tão perto do senhor que fazia isso? Eu disse: o saudoso pastor Zé Flor, né? Então fazia isso e fazia muito bem. Chegava sempre cedo para conversar com Deus. Agora escuta só, aí você chega na casa de Deus: eu vim para adorar. Agora, você veio para adorar. Como está sendo a tua adoração? Né? Você veio adorar? Mostre-me pelas suas obras, mostre-me pelo seu comportamento, mostre pelo seu espírito de adorador, né? Porque tem gente que vem para a igreja, pelo menos eu vejo aqui, tem irmãs da Filha do Rei, que anda que só, rapaz, vai para cima, vai para baixo, aí pega menino dos outros, e passeia para lá, passeia para cá. É uma sede, e para ir no sanitário, vai 2, 3 vezes, sem contar que fica de banco em banco querendo colocar assunto entre os irmãos. Ora, você veio para adorar ou você veio para colocar assunto em dias? Escuta só, precisamos entender que tudo é revelado pelo nosso comportamento e pelas nossas obras. Eu vim para adorar e como adorador,
Eu venho prestar meu culto de adoração ao Senhor. Eu disse aqui já aos amados irmãos que os muçulmanos, quando vai para o templo, para as mesquitas, ele se ajoelha e passa mais ou menos umas 5 horas ali, de joelho com a face no chão. E ele fica somente dizendo: Alá, Alá, Alá. E quando eles se levantam, eles não se levantam cansados e nem tampouco reclamando. Escuta só, a Bíblia Sagrada nos diz que no anfiteatro ali em Atenas tinha exatamente uma deusa chamada Diana. E Diana tinha o culto a essa deusa nesse anfiteatro, e nesse anfiteatro comportava sentado cerca de 24.000 pessoas, segundo o escritor Orlando S. Boy. Ele diz que se comportava 24.000 pessoas sentadas, e eles passavam 2 horas, escuta só, enquanto 2 horas nós chegamos aqui, oramos, conversamos com Deus, cantamos, ministrando a palavra, oramos, damos os avisos, vamos para casa. 2 horas para nós fazermos tudo isso. E quando passa do horário, tem irmão que já está dizendo assim: o pastor está conversando demais, já está na hora de eu ir embora para casa. Aí, sem ter uma satisfação, pega a Bíblia, pega e já sai remugando, murmurando. Presta bem atenção. Observamos que eles passavam 2 horas somente gritando: Diana, Diana, deusa dos Éfesos, Diana, Diana, deusa dos Éfesos. E depois das 2 horas chamando por Diana, que não vê, que não ouve, que não fala, que tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, tem cabeça, mas não pensa, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, mas é obra da imaginação humana. Mas eles estavam lá 2 horas gritando: Diana, Diana. E depois dessa adoração, diz a história, em que já tinha cerca de 1.000 prostitutas, para que os homens exatamente esvaziassem as suas energias e pudesse assim se prostituir. Era uma verdadeira profanação e uma verdadeira imoralidade que existia nesses cultos. Aleluia! Então, nós viemos aqui para adorar ao Senhor nosso Deus. Quem veio aqui adorar a Deus? Quem veio aqui adorar a Deus? Então mostre-me pelo teu comportamento, mostre-me pelo teu espírito de adorador. A Bíblia Sagrada nos diz que os anjos, serafins, eles adoram a Deus. E como é a adoração dos serafins? Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías viu os serafins voavam e dizia: Santo. Voavam para cá e dizia: Santo. Voavam e dizia: Santo. E olhava e dizia: toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Escuta, meu prezado irmão, quem veio adorar não coloca assunto em dia, porque aqui não é para colocar assunto em dia. Quem veio para adorar, revele-me através do espírito de adorador o teu semblante, a tua alegria, a tua glorificação ao Senhor. Veio adorar, revela que tu viesse adorar ao Senhor nosso Deus. Oh, Ramacaba, Nabacara, Bachori, Minara, Bacai. Aleluia! Você é sábio? Mostre-me a sua sabedoria. Você é inteligente? Mostre-me a sua inteligência. É o que o pastor Tiago está dizendo. Mostre-me pelas suas obras. Muito bem. Mostre-me, revele
revelando o que existe dentro de você. Mostre-me através do seu caráter. Mostre-me através da sua conduta. Mostre-me através do seu comportamento. Ele continua dizendo: a verdadeira obra em que eles tinham. Verdade é em que os irmãos estavam cheios exatamente de contendas, de briga, confusão. Então ele diz: olha, vocês têm sabedoria? Mostre-me pela mansidão de sabedoria. Observamos, amados, que quando a Bíblia Sagrada fala sobre mansidão de sabedoria, podemos assim observar em que o apóstolo Paulo, ele traz exatamente esta virtude que nós precisamos ter. Escuta só, e isso é uma das características de quem produz o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, nós sabemos que é amor, que é longanimidade, que é benignidade, que é mansidão, temperança, né? Então, observamos que ele traz ali uma lista, se não escapa a memória, de 12 características do fruto do Espírito. E dentro desse fruto do Espírito, nós observamos que está lá a mansidão. Primeiro, nós observamos em que ele fala que os irmãos deveriam mostrar exatamente esta sabedoria, exatamente que era revelado através da sua mansidão. Quando nós falamos, quando a Bíblia Sagrada fala exatamente sobre a mansidão de sabedoria, nós podemos observar, amados, em que sempre quando se fala sobre essa característica, se pensa sempre que o manso é uma pessoa frágil. Pensa sempre que o manso é uma pessoa lerda. Se pensa sempre que o manso é uma pessoa sem atitude. Pensa sempre que o manso é uma pessoa fraca. Verdade é que quando a Bíblia Sagrada fala sobre a mansidão, ela fala de algo totalmente diferente. Observamos em que o próprio Jesus Cristo, ele fala exatamente sobre esse espírito de mansidão, sobre esta mansidão. Observamos em que quando nós nos deparamos exatamente com essa palavra mansidão, a Bíblia Sagrada nos fala que Jesus Cristo falando, ele diz que os mansos herdarão a terra. Só quem tem a condição de governar, só quem tem a condição de manter um país, uma cidade, uma família em equilíbrio, é aqueles que têm mansidão. Observamos em que, quando se fala em mansidão, nós vimos aqui que o dicionário bíblico Wycliffe, ele diz o seguinte, que fala sobre aquele que tem exatamente o termo benignidade, aquele que tem doçura, aquele que tem bondade potencial, bondade moral e bondade intelectual. Também no grego fala sobre mansidão, suavidade, uma pessoa meiga, olha lá, uma pessoa paciente. Vamos lá. Ainda no grego ele diz que uma pessoa mansa é uma pessoa afável, bondade em relação a alguém. Ele continua dizendo, a pessoa que é justa,
a pessoa que é bondosa, a pessoa que é branda, a pessoa que é compassiva, conveniente, de bom senso. É exatamente isso em que o próprio Tiago ele falar exatamente desses comportamentos, ele vem falando exatamente de uma pessoa que tem humildade, cortesia, gentileza, bondade, afável. Então nós observamos que na linguagem portuguesa, ou mesmo no grego, você não vai ver dizendo que o manso é um covarde. Você não vai ver dizendo que o manso é uma pessoa frágil. Você não vai ver dizendo que o manso é uma pessoa em que não tem atitude. Não se trata disso, mas é uma pessoa cordial. Escuta só, a Bíblia Sagrada nos fala, e quando nos deparamos com mansidão, nós podemos direcionar para o próprio Cristo. Escuta só, a Bíblia Sagrada nos diz que Cristo era um cordeiro. Agora, concernente às coisas do Pai, ele era exatamente, ele não abria mão. Escuta só, porque mansidão não tem nada a ver com ser covarde. Mansidão não tem nada a ver com aquela pessoa que não se posiciona. Por quê? Uma certa feita, Jesus Cristo chegou no templo e estava lá os comerciantes no templo, e Jesus Cristo disse, se levantou, pegou uma corda, fez um azorrar e começou agora, olha, soltar exatamente, expulsar os cambistas da casa de Deus e disse, a minha casa é casa de oração. Aleluia! Então ser manso não quer dizer ser conveniente com as coisas indecentes e com as coisas que não glorificam a Deus. A Bíblia Sagrada nos diz, e está registrado que Moisés foi o homem mais manso da terra. Mas um dia ele viu um egípcio espancando o hebreu. Ele foi lá tomar satisfação. E quem sabe por um descuido, ou usando uma força a mais, ele matou o egípcio. E nós observamos que ele teve de fugir exatamente da presença de Faraó. Então eu aprendo que o manso também ele é zeloso. O manso ele é cuidadoso. Aleluia. O manso ele é observador da palavra de Deus. Então a mansidão nós observamos que é a gentileza em que a pessoa tem, certo? Em oposição ao ódio, em oposição a tudo aquilo que vem para querer nos destruir. Aleluia! Zeloso e manso. O que nos chama a atenção é que a Bíblia Sagrada nos fala, Tiago, ele chama a atenção dos irmãos e começa a dizer, você tem sabedoria? Você tem inteligência? Mostre-me através da mansidão de sabedoria. Por quê? Porque o que estava acontecendo, amados, no meio da igreja, eram os irmãos atropelando uns aos outros. Eram os irmãos humilhando o outro. Eram os irmãos desfazendo o que o outro fazia. Era uma verdadeira contenda entre os irmãos para mostrar que tinha sabedoria. Ora, escuta só, uma certa feita, eu ali em Pau d'Alho, passamos ali algum tempo abrindo o trabalho para o Senhor Jesus, e eu comecei a fazer algumas visitas. E o irmão começou, só me levava para casa de pessoas complicadas. Eu comecei a caminhar, olha, ia na casa de um, aí aquele falava. Aí quando ia na casa do outro, aí aquele ali já estava falando do outro. Aí o irmão começou a sorrir. Ele disse, pastor, o senhor sabe de que ele está falando? Eu disse, não é o problema dele não já é do outro que ele está falando. E muito bem. Aí eu conheci dois que dizia ter o dom de profecia. Pense no problema.
Aí eu fui na casa de um. Aí um disse assim, escuta só, o senhor já falou com o irmão fulano? Eu disse, olhei para o irmão, quem é irmão fulano? Eu disse, é aquele outro que gosta de profetizar. Eu disse, já falei, irmã. Olha, aquele irmão um dia profetizou, Jesus não cumpriu não. Ele é mentiroso. E é, rapaz? Tá bom. Aí fui visitar o outro irmão. Aí o irmão me levou para visitar o outro. Quando chegou no outro, aí diz, o senhor viu, já foi na casa de irmã fulana? Já. Aquela irmã mente tanto, pastor. Eu digo, quem é aquela irmã que ele está falando? Ele disse, não é a outra, pastor, que também é profeta. Eu digo, meu Deus do céu. E é, irmão? Eu disse, olha, vocês estão desmanchando o que o outro faz para receber a glória para si, para dizer que um é melhor do que o outro, para dizer que Deus lhe usa e o outro não. Vocês parem com isso, rapaz. Deus não se agrada dessas coisas. A Bíblia Sagrada nos diz que todos aquele que se disponibiliza a estar nas mãos de Deus, Deus se utiliza para aquele que é útil na obra do Senhor. Aleluia! Aquilo que eu não faço, pastor Cosmo faz. Aquilo que pastor Cosmo não faz, evangelista Wellington faz. Aquilo que o evangelista Wellington acha difícil, o pastor Abimael Magri faz. O que o pastor Abimael acha difícil, o evangelista Alberto Pacheco faz. Todos são úteis na obra do Senhor. Aleluia! Porque somos membros de um só corpo. Aleluia, glória a Deus. Agora essa história de dizer, eu sou melhor do que fulano, vai quebrar a cara. Eu já falei aqui de um diácono que Deus deu os dons de curas, lá em Três Ladeiras. O diácono Alfredo. Alfredo, mamãe conheceu o diácono Alfredo. Alfredo orava, Jesus curava. Era curado na hora. Mas um dia o menino adoeceu. E alguém gritou, chama irmão Alfredo, o diácono Alfredo. Aí aquele povo juntou na casa daquela criança, porque aquela criança estava prestes à morte, mas chegou o irmão Alfredo. Quando chegou o irmão Alfredo, ele disse, a criança morreu? Disseram não. Se não morreu, não morre mais porque eu cheguei. Você pode olhar para seu irmão e dizer ao seu irmão, Deus se utiliza de quem for útil. Agora, a glória não é sua, não. Diz a ele, a glória não é sua, não. A glória é dele, é de Deus. O diácono Alfredo orou. O menino ficou curado, pastor Cosmo, mas foi a última vez que Deus se utilizou do diácono Alfredo. Aleluia. Deixa-me te contar mais uma história. Porque existe segredo de Deus que você tem de guardar para você. Você pode dizer ao teu irmão, existe segredo de Deus que você tem de guardar para você. Tem de ter sabedoria. Tinha uma irmã aqui em Goiânia, mais propriamente ali no distrito de Jardim Eldorado, e as pessoas se consultavam com essa irmã. E quando chegava e contava para a irmã uma história, aí a irmã dizia assim, não foi assim não. Você não está falando a verdade. Foi não, irmão? E como foi? Aí dizia como era. Assim, assim. Ela revelava tudinho. A pessoa saía envergonhada. Outro chegava para conversar, conversava. Daqui a pouco ela dizia assim, eu não vou dizer o nome dela não, que ela ainda está viva. Outro chegava e conversava com ela, ela dizia, foi assim mesmo.
Foi assim mesmo. Foi isso mesmo que aconteceu. E um certo dia, escuta só, uma pessoa chegou para ela. Enviado de Deus? Creio que não. E chegou e perguntou a ela, quem é que lhe contou uma história, ela disse que era mentira, contou a história como foi. Aí a pessoa olhou para ela e disse, quem foi que lhe disse essas coisas? Aí ela revelou o segredo de Deus e disse, é que quando você estava falando, uma voz falava aqui no meu ouvido, a verdade. Quando ela revelou o segredo de Deus, ela perdeu esse dom. Porque precisamos ter cuidado e ter sabedoria, amados, em guardar o segredo de Deus e saber que os dons pertencem a Deus. Pertence a Deus. Se tem dons de curas, se tem dom exatamente da palavra, não se glorie com o que não é seu. O machado é emprestado. Você pode dizer ao teu irmão, o machado é emprestado. Você pode cantar bonito, o machado é emprestado. Você pode pregar muito bem, o machado é emprestado. Você pode fazer imposição de mão e Jesus curar, o machado é emprestado. Você pode estender a mão e Jesus batizar com o Espírito Santo, o machado é emprestado. Deus pode exatamente trazer à tona algo que está oculto, o machado é emprestado. Deus pode lhe dar variedade de língua, o machado é emprestado. Deus pode lhe dar interpretação de língua, o machado é emprestado. Aleluia! Os dons que Deus te deu é emprestado, tudo pertence a Deus, a glória é para Deus. Se alegre, faça o trabalho do Senhor, agora é emprestado. Tem gente, amado, que só está com um cabo. A lâmina já voou faz tempo. E ele está só batendo com um pedaço de pau. Pá, 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 pá. É força dobrada e vai machucar o povo. Aleluia. Diz ao teu irmão aí, Deus não te chamou para machucar ninguém. Aleluia. Agora fale a palavra. Abacamanara, abaxuriminara, abacai. Fale a palavra é quem nos sustenta. Agora os dons é de Deus. Aleluia. Bixoriminara, baíca, baraba, xorimicara, banara, bacurimicara, banara, bacai. Eramaraya choriminara bacanta manaba chora maraba curiminara bacai. Abachuri miara bacana manduri miara bacara bachora bacai. Aleluia. Aleluia. Pode glorificar. Veio adorar, pode glorificar. Abachora manara bacuri minai.
Erabaraya choramacai. Certo dia chegou um pastor de São Paulo aqui e disse: quem já se viu em culto de doutrina, pastor, dá muita glória em falar em mistério. Disse: se tu não viste, tu tá vendo agora. Aleluia. A igreja, a Assembleia de Deus é pentecostal e crê que Jesus fala. O que você tem pertence ao Senhor. Agradeça a Ele. Seja útil. E não se envadeça com o que não é teu. Agora diz a ele, agora se alegre. Diz a ele, se alegre. Porque você, Deus lhe teve por fiel. Diz aí, Deus lhe teve por fiel, lhe chamando para esta função. Aleluia. Deixa-me somente terminar esse versículo aqui. Próxima semana, se daqui a 15 dias que nós iremos voltar com esse ensinamento. Eu já vou encerrar, não quero ser pesado aos irmãos. Mostre-me em mansidão de sabedoria. Vocês ficam brigando, daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Aí ele diz assim: mediante condigno proceder as suas obras. Tudo é revelado naquilo que eu faço. E a Bíblia Sagrada nos diz que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Pelo nosso proceder, vai ser revelado. Às vezes, você está muito bem, obrigado. E se vista bem, tem condições, se vista bem. Não venha para a igreja malabunhado, não, tendo roupa boa, que senão você não está apresentando a Deus o melhor. Mas se eu não tenho uma roupa boa, mas está limpa, está bem passada, vista ela e venha. Mas a elegância do homem, da mulher, do cristão, não está nas suas vestes. Está no seu proceder. Fechar minha Bíblia. Está na tua conduta. Se fosse para nós vivermos da mesma maneira que vivíamos, não precisaria de evangelho.
Kamanari que eu fai. Do reprovação lhe sobrevinham fai. Falo nesta noite porque eu sou o seu, estou presente no remantuí. Da refá em que eu fui, ergueu fá. Ou se me em que eu fai, em que eu como né, ergueu fá. Assim me em que eu fai, eu como né, ergueu fá. Cho mate gyo far gyo niro pla ito kete iti gyo far gyo. Do rementro fly, tu entende, reprove a sua, como eu falo neste menino que eu falo. Assim eu faço matéria que eu falei. Assim eu faço matéria que eu falei. Aleluia. 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 Mostre-me. Mostre-me, disse Tiago, em mansidão de sabedoria, com digno proceder, as suas obras. Decline a tua cabeça. Obrigado, Senhor, pela revelação da tua palavra. Ajuda-nos a esconder em nosso coração, a guardar, a viver. Só pelo teu doce Espírito é que conseguiremos, ó Deus, viver a tua palavra. No nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. A palavra de Deus é doce mais que o mel.